você reagiria se descobrisse que tem uma herança de trilhões de reais guardada no seu nome, mas hoje passa sufoco para pagar as contas básicas do mês? Essa é a realidade exata de cada cidadão que nasceu em solo brasileiro, e a engrenagem desse crime histórico vai ser exposta agora. O Brasil é o maior produtor do mundo de um metal que, mesmo numa pequena quantidade, deixa o aço mais forte. O nióbio tem outras aplicações e sua exploração está só começando. O nosso país guarda debaixo das nossas terras mais nióbio do que qualquer outra nação do planeta inteiro. Nós temos em mãos exatamente 23% de todas as terras raras do mundo, além de um oceano de petróleo no pré-sal e 12% de toda a água doce de todos os países juntos. Mas enquanto essa riqueza monumental está debaixo dos nossos pés, o povo continua empobrecido. Essa conta bizarra não é um erro administrativo ou pura incompetência do nosso governante. Isso é um desenho de exploração perfeitamente calibrado que funciona exatamente do mesmo jeito há 500 anos. Eles enterraram a riqueza do nosso futuro. Nesse vídeo você vai entender de uma vez por todas o que realmente está escondido no subsolo brasileiro e o motivo de o resto do mundo está vindo atrás disso desesperadamente agora em 2026. Existe um padrão que se repete por aqui há exatamente 500 anos, mas quase ninguém tem coragem de reconhecer abertamente. As terras raras viraram um centro de guerra geopolítica silenciosa, e o nosso subsolo virou o grande alvo de uma corrida insana entre os Estados Unidos, Europa e a China. Este pode ser literalmente o último momento histórico para o país tomar as rédeas e mudar essa equação de uma vez por todas, ou simplesmente cruzar os braços e assistir o sistema repetir o mesmo erro pela última vez. Bem-vindos ao dossiê investigativo. Antes da gente fazer qualquer análise, você precisa de um catálogo. Precisa saber, em números frios, exatamente o que o Brasil guarda por baixo do chão. O tamanho dessa riqueza muda completamente a história que eu vou te contar agora. Vou começar pelo ativo que talvez seja o mais subestimado de todo o país, o nióbio. O nióbio é um metal essencial para fabricar ligas de aço de altíssima resistência, usadas em foguetes, mísseis, reatores nucleares e tecnologias avançadas. O Brasil concentra entre 94% e 98% de todas as reservas conhecidas de nióbio do planeta. É quase um monopólio absoluto. O Brasil foi a origem de 87% de todo o nióbio importado pelos Estados Unidos. O sentido lógico diz que deveríamos ser líderes mundiais nos produtos que dependem dele. Mas a realidade é que o Brasil não fabrica nem foguetes e muito menos mísseis. A gente vende o nióbio bruto e importa de volta os produtos que esse mesmo minério ajudou a construir e pagando muito mais caro. E o nióbio é só o primeiro item dessa lista. O segundo são as terras raras, essenciais para baterias, semicondutores, satélites e sistemas de defesa. Segundo o SGB, o Brasil tem 21 milhões de toneladas de terras raras, o que representa cerca de 23% das reservas globais. Somos donos da segunda maior reserva do mundo, ficando atrás apenas da China. As nossas reservas são quase 10 vezes maiores que os americanos. A lista ainda tem o lítio do Vale do Jequitinhonha, que inclusive eu vou deixar aqui um card no vídeo que fiz sobre esse minério. Indica bem essa briga entre Estados Unidos e China. Também temos o grafita, o níquel, o manganês, o cobalto, o petróleo no pré-sal e 12% de toda a água doce do planeta. Em recursos naturais, somos uma das nações mais ricas do mundo. Mas como um país assim pode ser tão desigual e depender tanto de exportar matéria-prima como se ainda fôssemos uma colônia no século XIX? A resposta começa com uma palavra bem simples: o padrão. Antes de passar para o próximo capítulo, quero deixar uma pergunta pra gente debater aqui nos comentários agora mesmo. Você acredita que o Brasil continua preso nesse atraso por culpa da exploração externa ou por incompetência dos nossos próprios governantes? Comenta aqui abaixo enquanto o vídeo continua. Este vídeo não é um discurso ideológico e não importa a sua posição política. Os dados apresentados aqui são públicos, verificáveis e estão em registros de relatórios oficiais. O que você decide fazer com essas informações depende exclusivamente de você. Por isso, não precisa curtir agora esse vídeo e não precisa se inscrever ainda no canal. Só faça isso se o conteúdo realmente agregar algum valor no final do vídeo. O
Brasil tem mais riqueza natural per capita de quase qualquer país do mundo. Mas o que define o destino dessas riquezas não é o que está no chão, é o que se faz com ela. E o que o Brasil faz há 5 séculos tem um nome. Quase todo brasileiro cresceu ouvindo na escola que este é o país do futuro. O meu avô, que era ferroviário, ouviu isso quando era criança. E o meu bisavô também. São 3 gerações presas rigorosamente à mesma promessa. Se o Brasil é um país do futuro há mais de 100 anos, o futuro não está demorando para chegar. É o nosso presente que simplesmente insiste em se repetir. E esse vídeo é uma tentativa de entender os motivos por trás desse ciclo. Existe um padrão que se repete na economia brasileira há mais de 500 anos. Essa engrenagem possui 3 etapas matemáticas. Primeiro, o mercado internacional descobre que o país tem um recurso em alta demanda. Segundo, o país se organiza para extrair e exportar a matéria-prima da forma mais bruta possível, enriquecendo apenas uma parte da elite bem específica. E o terceiro, o ciclo termina porque o recurso acaba ou o preço desaba. Herdamos apenas a infraestrutura de extração, sem criar nenhuma indústria de longo prazo. Foi assim com o pau-brasil no século XVI, com o ouro em Minas Gerais no século XVIII e depois com o café. A riqueza bruta sai daqui direto para financiar impérios e revoluções industriais estrangeiras. Hoje, o modelo continua idêntico com o minério de ferro e com o petróleo do pré-sal. A Vale exporta o ferro bruto e nós importamos o aço processado muito mais caro. Exportamos o petróleo cru e compramos de volta o diesel refinado lá de fora. Os números oficiais provam isso. Em 2025, o IBGE apontou que a agropecuária cresceu 11,7%, enquanto a indústria de transformação avançou míseros 1,4%. A economia de 2026 está se especializando no atraso. E para entender o impacto prático disso, pensa no Marcos, um operador de escavadeira em Itabira. O trabalho dele é passar o dia inteiro carregando vagões de toneladas de ferro bruto. O salário dele mal cobre o custo de vida básico, enquanto o trabalhador estrangeiro que transforma esse mesmo ferro em um maquinário de alta tecnologia recebe 20 vezes mais do que o próprio Marcos. Daqui a pouco eu vou te mostrar um detalhe oculto que prova como essa disparidade é mantida de propósito nos bastidores de Brasília. Essa escolha nunca foi um acidente. Lobbies e grandes grupos lucram alto com extrativismo imediato e preferem barrar a inovação tecnológica. Para os donos do sistema, a engrenagem funciona perfeitamente. Esse padrão tem 5 séculos, mas o capítulo que está sendo escrito agora em 2026 quebra todas as regras anteriores, e pela primeira vez na história, o recurso do que o mundo disputa no nosso subsolo vai definir literalmente qual superpotência vai ditar as regras no século XXI. A janela para fazer uma escolha diferente está se fechando de forma agressiva, e o que está acontecendo agora com as terras raras e o nióbio vai muito além de uma simples venda de minério. É onde o jogo geopolítico se torna uma questão de sobrevivência nacional. O ano de 2026 está sendo para os minérios críticos o que em 2007 representou para o pré-sal. O mundo inteiro percebeu o tamanho do nosso ativo e correu contra o tempo para garantir ao acesso. O estopim dessa corrida foi uma decisão da China em 2025, que limitou a exportação de terras raras e barrou a tecnologia de processamento, travando a indústria inteira do Ocidente. Essa restrição severa expira agora, em novembro de 2026. Ficou claro que depender de um único fornecedor para insumos estratégicos é um risco inaceitável, e os olhos das maiores potências giram imediatamente para o Brasil. Em março de 2026, a ADL Minerações enviou ao Canadá o primeiro container privado de monazita, após 7 anos de paralisação. A meta é exportar até 1.000 toneladas desse minério de terras raras até o fim do ano. Ao mesmo tempo, investidores europeus anunciaram um plano para comprar fatias de ao menos 5 mineradoras brasileiras, operando sob o amparo da Lei de Matéria-Prima Crítica da União Europeia para reduzir a dependência de Pequim. Até os Estados Unidos entraram pesado também no tabuleiro, liberando bilhões de dólares para erguer a rota alternativa de suprimento. O Brasil é uma peça central dessa estratégia americana. Esta nova rodada do ciclo traz uma dinâmica inédita.
Pela primeira vez na história, nós temos uma alavancagem geopolítica real em mãos. Não estamos vendendo café para compradores substituíveis. Estamos sentados em cima de recursos exatos que os Estados Unidos, a União Europeia e a China precisam para vencer a corrida tecnológica de 2021. O preço político e econômico que o país pode exigir na mesa de negociações nunca foi tão alto. A grande questão é se vamos usar o poder de exigir a transferência de tecnologia e processamento local ou se vamos aceitar o mesmo roteiro do passado. Assinar contratos para liquidar o estoque bruto, entregar as nossas empresas para fundos estrangeiros e reviver o fantasma do ciclo do ouro e do ferro. Essa escolha histórica está sendo definida agora, em reuniões fechadas em Brasília, longe dos olhos da população. Projetos de lei avançam em silêncio nos corredores do poder. Estamos diante de uma janela de oportunidade que vai se fechar nos próximos 2 ou 3 anos. O destino dessa riqueza não depende da nossa geologia, depende puramente da nossa política. Se o conteúdo até agora mostrou algo relevante, isso já vale pelo menos o seu joinha neste vídeo, para ajudar esse conteúdo a chegar a ainda mais gente. Agora vem a peça que amarra tudo. A verdadeira pergunta é uma só. O último capítulo desse vídeo vai responder. Chegamos ao ponto exato aonde este dossiê precisa virar a mesa. A interpretação mais comum sobre o atraso econômico nacional sempre cai na armadilha do vitimismo histórico. Dizem que o país permaneceu pobre apenas porque foi explorado, colonizado e forçado pelas nações ricas. E essa narrativa possui trechos verdadeiros, mas ela é incompleta. Quando essa justificativa é usada como uma única explicação, ela acaba retirando a responsabilidade de quem realmente toma as grandes decisões por aqui ao longo dos séculos. A grande reviravolta deste dossiê revela que o padrão de 500 anos não se sustenta por uma imposição externa vinda de fora. Esse mecanismo se mantém intacto, porque dentro de cada ciclo existem atores locais específicos que lucram alto com o modelo de extrativismo e possuem poder político para garantir que nada mude. No século XVI, a coroa portuguesa recolhia os lucros do pau-brasil, mas eram os colonos instalados em solo nacional que organizavam a extração e enriqueciam diretamente. Durante o ciclo do ouro, no século XVIII, as próprias elites locais coordenavam a mineração, ciente de que a riqueza sairia do país de forma bruta. No ciclo do café, os grandes coronéis controlavam a pauta de exportação e barraram a industrialização do país por décadas. Para esse grupo, importar produtos manufaturados europeus era muito mais lucrativo do que financiar fábricas nacionais que pudessem competir com as lavouras. O cenário em 2026 com os minérios críticos repete exatamente a mesma lógica. Existem grandes mineradores nacionais, grupos empresariais e lobbies organizados em Brasília, atuando para manter um regime fiscal que favoreça a exportação bruta. Para esses operadores, é mais vantajoso vender o minério cru imediatamente, em grandes volumes, do que aguardar 2 ou 3 anos para estruturar uma indústria de processamento interno. A poesia de Carlos Drummond de Andrade traduz essa realidade na linha célebre de Itabira, a cidade mineira lamentada por ser pisada por trens de minério. Drummond enxergou no início do século XX o diagnóstico que continua válido para o tempo presente. A riqueza vai embora nos trilhos, deixando para trás apenas o vazio da extração. A engrenagem oculta é que esse trem não é conduzido por mãos estrangeiras. Ele é operado por agentes locais que lucram cada vagão que cruza a fronteira. O verdadeiro problema é que o Brasil sistematicamente ao longo de 5 séculos escolheu um modelo que privilegia o ganho imediato das elites locais ao invés de erguer uma riqueza coletiva de longo prazo. A janela histórica de 2026, aberta com a corrida pelas terras raras e pelo nióbio, representa o teste mais definitivo para sabermos se essa escolha vai mudar. O poder de barganha está exposto na mesa e as grandes potências internacionais aguardam na fila. A questão é definir se o país exigirá transferência de tecnologia e processamento nacional ou se assinará acordos mais rápidos possíveis para liquidar o estoque bruto. A segunda opção nos deixará daqui a 10 anos com mais um buraco aberto no chão e mais uma geração presa ao rótulo de país do futuro. Essa decisão está em andamento agora nos bastidores de toda a engrenagem que financia, elege e permite que o sistema continue operando no escuro. Você pode estar se perguntando o que uma mineradora de terras raras no interior de Goiás tem a ver com a sua realidade, e a resposta é direta: tem tudo a ver.
A linha que separa o país, que processa os próprios minérios, de um que apenas exporta o minério bruto, é a mesma que define o seu padrão de vida. Estamos falando da diferença real entre abrir vagas para engenheiros, cientistas e técnicos especializados em desenvolver tecnologia de ponta ou apenas manter motoristas de caçamba transportando terra até os portos. Significa a escolha entre a classe média forte que prospera com o crescimento da indústria local ou uma população inteira refém de oscilações de preços ditado pelo mercado externo. Essa decisão afeta diretamente o salário médio que cai na sua conta bancária e o tipo de emprego que estará disponível por daqui a 10 anos. O impacto final atinge em cheio a própria soberania nacional. Uma nação que se apoia exclusivamente na venda de recursos básicos para grandes compradores internacionais não possui independência política verdadeira. O nome real para esse cenário é subordinação econômica disfarçada de parceria comercial. A força para exigir um rumo diferente nessas novas corridas globais jamais partirá voluntariamente de dentro dos gabinetes. Ela depende de uma sociedade que compreenda exatamente como a engrenagem funciona por trás das cortinas. E este dossiê existe justamente para romper esse ciclo do silêncio. Afinal, quem desconhece o tamanho da riqueza que possui, perde o direito de cobrar o próprio futuro. O Brasil sempre teve riqueza natural. O que falta é a decisão política real sobre o que fazer com ela. Em 2026, com as terras raras e o nióbio, temos a maior oportunidade na nossa história, porque o mercado internacional depende de nós de forma profunda. Se vamos aproveitar ou desperdiçar essa chance, depende de uma sociedade informada para cobrar um rumo diferente dos erros do passado. O rumo do próximo capítulo depende inteiramente de quem assistiu esse vídeo até aqui. Deixo uma pergunta direta aqui para você. Olhando para toda essa linha do tempo que acabamos de expor, qual é o seu veredito? Você está preparado para colocar candidatos nas eleições de 2026, disposto de fato a fazer com que o Brasil se torne uma potência? E se esse tipo de investigação profunda faz sentido para você, se inscreva agora no canal, que é indispensável. E para continuar acompanhando e entendendo a importância desse momento que estamos passando, o vídeo indicado agora na sua tela é sobre a guerra do lítio. Ele traz aplicações práticas e exatas desse mesmo padrão que se repete há 5 séculos aqui no Brasil. Até a próxima investigação.